Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma não aceita a proposta do governo municipal para reajustes salariais e promete um dia de paralisação nesta quinta-feira. E você vai ver também. Gás de cozinha sofre aumento em 17 estados do país. Nova alíquota para o carro zero está sendo estudada pelo governo federal. Segue as investigações em cima de manipulações de resultados de jogos de futebol. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje dia 10 de maio de 2023, quarta-feira, temperaturas em declínio em toda Santa Catarina, mas de acordo com a Defesa Civil, deve ficar assim ao longo do restinho da semana. Não deve vir aquela temperatura mais brusca, aquele frio mais intenso, não. Até porque o sistema de baixa pressão que estava entrando no estado já está se deslocando para o mar. E com isso as temperaturas ficam assim, com cara de outono, previsão aí de amanhecer por volta dos 10 graus em algumas localidades e subindo ao longo do dia, chegando até a casa dos 22 graus. Mas o bom é sempre se prevenir, principalmente à noite, que elas estão um pouquinho mais geladas. Depois ali das 6 da tarde começa o declínio novamente das temperaturas e permanece mais fresquinho na parte da noite. Então, portanto, aquela previsão de frio extremo não vai vir por agora, mas teve geada na Serra Catarinense nesta madrugada. Esse foi o segundo registro de geada no ano na parte da serra. Então, portanto, isso também contribui para que o sul do estado fique um pouquinho mais gelado, mas nada fora do comum, pelo menos para essa época do ano. E o preço do gás de cozinha teve alta em 17 estados e no Distrito Federal. Depois da unificação das alíquotas do ICMS, válidas no dia 1º de maio, o preço médio do botijão de 13 quilos ficou em média de R$ 3,00 mais caro em algumas regiões do país. O resultado está presente nos levantamentos semanais de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor definido de R$ 16,60 ficou maior do que o cobrado na maior parte das unidades da federação. O estado de Sergipe teve o maior aumento nominal nesta semana, de R$ 5,17 por botijão, seguido por Amapá e Pernambuco. Já o Rio Grande do Norte teve a maior queda de 69 centavos. Anteriormente, o ICMS sobre o gás de cozinha era cobrado em valores percentuais que variava de estado para estado e agora passa a ser fixo. A parcela das tributações nos preços de carros no Brasil é a mais alta do mundo, segundo os cálculos da Anfávia. Dados da associação relativos ao ano passado apontaram essa diferença aguda em comparação às outras nações. A pesquisa foi realizada com 13 países e o resultado mostra que o Brasil tem o maior número de encargos sobre veículos dentre as nações pesquisadas. Segundo o levantamento, os tributos representam 42% dos preços dos automóveis no país. Só 30% dos impostos são relativos a tributos federais e 12% estaduais. Um carro de R$ 70 mil, por exemplo, custaria R$ 40.600 ou R$ 8.100 com o câmbio atual, sem os tributos aproximando-se dos preços dos veículos no exterior. Considerando só os impostos federais, o preço cairia para R$ 49 mil ou R$ 9.800. Em uma pesquisa com 13 países que foi realizada em 2010 para uma revista de negócio, na ocasião o Brasil tinha o preço mais caro de carro. Um Corolla XE 2.0 com câmbio automático, por exemplo, que custava R$ 75 mil no Brasil, saía por R$ 32.800 nos Estados Unidos, R$ 37.200 no México, R$ 46.800 na Argentina, R$ 50.300 na Índia e R$ 50.700 na Alemanha.
Embora os preços obviamente tenham subido desde então e tenham sido afetados em reais pela variação cambial registrada no período, pouca coisa mudou de lá para cá, na área tributária. Além da pesada carga tributária, faz parte deste pacote diversos outros obstáculos que vão aumentar o preço final que encontramos nas concessionárias. De acordo com Márcio Salvato, a instabilidade é um dos principais fatores do custo Brasil. Políticas monetárias e cambiais estabelecidas pelo governo sofrem mudanças ao longo do tempo, dificultando a criação de um plano de negócios para o futuro. Sem saber qual será o valor do dólar ou a taxa de juros no futuro, empresários calculam uma margem de investimentos que envolve excessos para não correr o risco de faltar recursos. Isso encarece o produto de acordo com o especialista, pois será repassado para o consumidor final para recuperar o investimento. O Supremo Tribunal Federal marcou para o fim deste mês o julgamento que pode mudar as regras da demissão sem justa causa. A regra impede que os patrões demitam os funcionários sem apresentar um motivo aceitável. O julgamento foi marcado para os dias 19 a 25 de maio e pode mudar as regras da demissão sem justa causa. O processo, iniciado em 1997, estava parado desde outubro do ano passado, após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Os ministros vão decidir se a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho deve ser incorporada nas leis brasileiras. Pela Convenção, é obrigatório ao empregador, assim como no serviço público, justificar o motivo pelo qual está demitindo o empregado. De acordo com a regra, a demissão sem justa causa seria proibida, como existe no serviço público. O dono do negócio seria obrigado a manter o empregado, ainda que não se enquadre no perfil do cargo que está exercendo. Essa medida chegou a entrar em vigor no Brasil em 1996, mas alguns meses depois, o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu barrá-la por meio de um decreto. Desde então, o processo tramita na Justiça. Agora o STF vai julgar se a decisão de Fernando Henrique é correta ou se a proposta que impede a demissão tem que ser votada pelo Congresso. Um ministro já votou a favor da suspensão da medida, mas outros 3 votaram contra o decreto de Fernando Henrique. Ao todo, 11 ministros compõem a corte. A seguir, segue as investigações sobre a fraude em jogos de futebol. Meus irmãos, não tenha medo do amanhã. A Bíblia fala em relação à mulher virtuosa que ela ri do futuro. A mulher de Deus virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe que Deus está cuidando Deus está cuidando de tudo, ela está em paz. Busque a Deus, coloque tua vida na presença dEle, Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. Ele cuida, pessoal, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando da gente até quando nós estamos dormindo. Imagina, você está dormindo e Deus está ali, ó, de olho em você. Amém, gente? Deus está ali cuidando de você. E não está só assim, não. Ele já está preparando tudo para você. Já está trabalhando, preparando coisa para a tua vida. Senhor Deus, eu estou na tua presença. Eu vou plantar, eu quero fazer a minha parte. E Ele vai honrar. Olá, povo de Balneário Camboriú, pastor Paulo Borges, convidando você e sua família a vir participar de uma de nossas reuniões. Quarta-feira pela família, 9, 15 e 19h30. Você que está passando por aflições, dificuldades nessa área, eu digo para você, não cruze os seus braços, venha buscar pela sua família, porque existe uma palavra de Deus para mudar essa história. Assim também é sexta-feira, pessoas que não estão dormindo, ansiosas, aflitas, pessoas com problemas espirituais e às vezes passando por doenças que podem ser tiradas do corpo, da vida delas, através da oração da fé, através do poder da palavra. 9, 15 e 19h30, sexta-feira. Domingo, louvor e adoração, 8 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. Espero por você, pela sua família. Rua 501, número 150, bem próximo ao Teatro Municipal, centro de Balneário. Eu espero por você, pela sua família, em nome de Jesus.
Especial Santa Ceia com o Dia das Mães. Domingo, dia 14 de maio. Venha participar conosco desta grande Santa Ceia. Juntamente com a oração por todas as mães e também orando por todas aquelas que sonham em ser mãe. Acredite, será um dia imperdível. Domingo, dia 14 de maio, às 8 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do Show da Fé. A questão do roubo de energia elétrica no país é tão séria que um investidor, o Nelson Naturi, que é da Light, que é a maior companhia de energia elétrica do país, que fica no Rio de Janeiro, vai ter que aplicar dinheiro na companhia para poder resgatá-la da falência. A Light investe sem parar em programas para evitar as conexões falsas feitas nas ligações nas principais favelas do Rio. Mas não está dando certo. Só no ano passado, R$1 bilhão foram embora através dos emaranhados de fios que se estendem por quilômetros e quilômetros das chamadas comunidades. Significa que a Light gerou e não recebeu nada por quase 1/3 de toda a energia que saiu de suas estações. A direção da empresa está tentando resolver o problema com um generoso aumento no preço das tarifas, para compensar o prejuízo. Mas o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, já avisou que não concorda, porque as outras empresas pediriam equiparação e os preços teriam que subir em todo o país. Sem contar que os furtos acontecem por causa da dificuldade de pagamento. Pela lógica, com tarifas mais altas, os gatos iriam aumentar. Mas a direção da Light acredita que esta é a única saída. A ANEEL, que é a agência reguladora do setor, está analisando as tarifas, mas já avisou que não deverá ser muito grande. E a solução não poderá demorar, porque a concessão da Light vai terminar em junho. Que situação, né? Aqui a gente registra muito o roubos de fios de cobre aí em toda a rede elétrica no estado catarinense. Inclusive, há semanas atrás, o cartão postal do estado, a ponte Hercílio Luz, estava com parte delas escuras devido à situação dos roubos de fios de cobre. Uma situação que também ainda não conseguiu ser sanada pelas companhias elétricas e nem pela polícia, enfim, os investigadores. Mudando de assunto, 11 jogos estão sendo investigados por terem sido manipulados. 5 aconteceram em 2022 e 6 já em 2023. Olha só o futebol que está se tornando. E alguns jogadores estavam sendo pagos por uma quadrilha movimentada por apostas esportivas para levar cartões, serem expulsos, fazerem pênaltis e gols. O fato ganhou ainda mais destaque no dia de hoje após as conversas divulgadas entre o zagueiro Eduardo Bauerman dos Santos e um apostador que está envolvido na quadrilha investigada por manipular resultados em jogos de futebol brasileiro. Segundo o Ministério Público goiano, o jogador teria recebido R$50 mil para levar um cartão amarelo no jogo entre Santos e Avaí, na 36ª rodada do Brasileirão do ano passado, que terminou com o resultado de 1-1. Contudo, o atleta não foi advertido durante a partida. Com o impasse entre ele e o apostador, Bauerman teria que ser expulso na próxima partida contra o Botafogo. E foi, porém, após o apito final, o que não tem valor nas casas de aposta. O fato fez com que o apostador até ameaçasse o jogador de morte. O valor seria uma forma de aliciar o jogador a receber o cartão no jogo contra o Avaí. Em uma das últimas conversas com o apostador, o jogador do Santos teria que pagar R$800 mil por suposto prejuízo dos manipuladores de resultados.
Sem ter sua identidade revelada, ele critica Bauerman em uma conversa por não ter cumprido com sua parte no acordo. Ainda em abril, antes de virem a público, o Santos revelou por meio de nota a tentativa de aliciamento que o jogador sofreu na partida contra o Botafogo. À época, Bauerman afirmava que havia seguido com o acordo. Mas nesta terça-feira, após as mensagens se tornarem públicas, o clube paulista afirmou que afastou Bauerman dos treinamentos com o elenco profissional. Mas, ao que parece, a situação pode ser ainda pior para o atleta. Isso porque, de acordo com o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Bauerman pode ser suspenso e até expulso do exercício de sua profissão, caso venha a ser punido, além do pagamento de multa. A Operação Penalidade Máxima visa outros atletas e tem na mira cerca de 11 jogos. 5 de 2022 e mais 6 pelos estaduais deste ano. E com isso, novos nomes de atletas podem surgir e desmascarar a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Inclusive, tem ramificação aqui em Santa Catarina também. A investigação, a segunda fase da investigação, teve ramificações na cidade de Tubarão, onde ocorreram buscas e apreensões de documentos, e também na cidade de Chapecó, onde um atleta que atua pela Chapecoense também foi ouvido, logo depois liberado, e se colocou à disposição dos investigadores para tirar qualquer dúvida. Mas há ramificações também aqui em Santa Catarina e a polícia segue investigando junto com o Ministério Público essa ação que partiu do Ministério Público de Goiás. Uma audiência pública discutiu o andamento das metas do Plano Estadual da Educação aqui no estado e a relação delas com o Plano Nacional e os planos educacionais dos municípios catarinenses. A iniciativa foi da deputada Luciane Carminati, do PT, presidente da Comissão de Educação na Alesc. Discutir as metas educacionais de Santa Catarina e a sua relação com o Plano Nacional e os planos educacionais dos municípios catarinenses foi um dos objetivos da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Os dados apresentados indicam que o Estado ainda tem muito a avançar. Nós não conseguimos chegar nem perto dos 5% de investimento do PIB catarinense na educação e muito aquém, portanto, dos 10% que deveria ser investido até o ano que vem, 2024. Durante a audiência, a Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação apresentou um relatório elaborado com os dados de 2020 e 2021. O documento faz apontamentos para o cumprimento das metas até 2025. A gente vai fazer uma análise desse período, como é que se comportou o plano e possivelmente tirar daqui encaminhamentos para que a gente possa também fazer uma análise mais aprofundada dos planos municipais de educação. A seguir, sindicato não concorda com o termo de aumento de salários dos servidores de Criciúma e promete paralisação nesta quinta-feira. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário.
Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Especial Santa Ceia com Dia das Mães. Domingo, dia 14 de maio. Venha participar conosco desta grande Santa Ceia. Juntamente com a oração por todas as mães e também orando por todas aquelas que sonham em ser mãe. Acredite, será um dia imperdível. Domingo, dia 14 de maio, às 8 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. E acaba de chegar a informação que o STF pediu para o Telegram se retratar em até 72 horas sobre a nota que acabou divulgando aos seus usuários ontem, assim que o aplicativo voltou a ser liberado no seu funcionamento no país. De acordo com o STF, eles têm 72 horas para fazer essa retratação, tirar a nota do ar para continuar aí operando no país. Caso contrário, o que vai acontecer é novamente a suspensão do aplicativo de mensagens em território nacional. Vamos aguardar para ver quais serão as providências do aplicativo Telegram. Enquanto isso, foi encerrada a rodada de negociações entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e o Sindicato dos Servidores Públicos. O projeto de aumento já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores para sua votação, que deve acontecer na próxima semana. Mas o sindicato não ficou contente e nessa quinta-feira promete fazer uma paralisação. O secretário Wagner Espíndola, da Fazenda, conversou conosco sobre o projeto de lei que será feito o repasse e os aumentos aos servidores. Quando de fato nós sentamos com o sindicato, nesse dissídio, ainda na primeira reunião, a principal fala, inclusive minha como secretário da Fazenda, foi que aquilo que nós iríamos propor para o sindicato estariam certos, que nós iríamos cumprir e que a cada dia 1º não teria sequer um dia de atraso de suspensão do pagamento. E evidentemente também que nós iríamos analisar o cenário e o comportamento das receitas, que são, sem dúvida nenhuma, aquilo que vai dar solidez e garantia destes pagamentos. E o problema é que nos primeiros 4 meses, não apenas do município de Criciúma, mas os 4 meses de todos os municípios do território nacional, as principais 3 arrecadações, que são ICMS, Fundeb e FPM, as 3 somadas aqui no município de Criciúma, a gente teve uma retração de 2%. Então isso em valores equivalem-se a quase 3 milhões de reais a menos do que os 4 meses anteriores. E se você fizer uma projeção, então, para os próximos 2 quadrimestres, nós chegaríamos numa triste realidade de 6% menos de arrecadação. E é evidente que a gente não consegue fazer qualquer previsão, ainda que otimistas somos, de uma melhora considerável. Então, o que a gente precisa, de fato, é fazer um ajuste dentro dos nossos gastos, dentro das nossas contas, para que a gente possa ter a certeza de pagar, pelo menos, a inflação. Então, o que o município está propondo para os servidores, exceto o magistério,
é o 4,36%, que equivale justamente à inflação, né, e o período que estamos. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo que foi também reajustado agora pelo governo federal, ele aumentou R$18, algo em torno de 2,70%. Então nós estamos oferecendo, né, ao nosso servidor 4,36%. E garantindo também os pisos salariais para aquelas leis também, dispositivos legais, que já versam também sobre estes limites. Quais sejam? Os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de combate à endemia, não podem receber em qualquer município menos que 2 salários mínimos. Então, este também é o projeto de lei que nós já encaminhamos para a Câmara, e estes, na realidade, eles já recebem o retroativo de janeiro. Então, para estes servidores, janeiro, fevereiro, março e abril já receberão também essa diferença, e o mês de maio corrigido já também o salário. E o piso do magistério, né, que nós temos no município de Criciúma, níveis de professores, né, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. O nível 1, que é aquele professor que tem o magistério, e que hoje no município nós temos apenas 4 professores que estão neste nível, e como é que eles ascendem para o próximo nível? Quando eles terem a titulação, ou seja, quando eles cursarem uma faculdade, fazerem a graduação, então eles já irão ascender ao nível 3. O nível 2, o município já não tem mais servidores ativos. Então, esta lei que nós estamos propondo também, ela já extingue o cargo, que por razões óbvias, como não tem mais servidores, nós iremos então extingui-los. Então, o professor 1, ele já receberá o piso de 4.420. O professor de nível 3, também de igual forma, já vai receber um percentual 5% maior, porque também nessa lei agora a gente traz essa possibilidade do 1 para o 5 ter um acréscimo do 1 para o 3, melhor dizendo, de 5%. Então, aquele professor de nível 1, se formos falar em percentual, ele receberá 29,88% de aumento no seu salário. E os professores 3, 4 e 5 receberão um reajuste de 12,71%. Agora, é importante dizer também que o município de Criciúma paga 40% de regência para estes professores. Então, este professor de nível 1, que receberá 4.420, incidirá ainda sobre este salário base mais 40%. Então, ele chegará a receber mais de R$6.000. Então, de forma segura, eu posso lhe afirmar que nenhum professor no município de Criciúma, com 40 horas, receberá menos que R$6.000 de salário. É um salário bom, é evidente que a gente, se pudesse ter condição, pagaria mais, mas sem dúvida é um dos melhores salários do território nacional. Mas ontem os servidores em assembleia com o sindicato rejeitaram a proposta e vão fazer um dia sim de paralisação nesta quinta-feira na porta do Paço Municipal. A presidente Juscelia Vargas explicou o porquê a categoria ter rejeitado a proposta para a gente. É que todos os trabalhadores buscam pelo menos a reposição da inflação nos seus salários, né? E aqui em Criciúma nós estamos sem a reposição da inflação do jeito que tem que ser nos últimos anos. O ano passado nós ficamos com uma perda salarial de 10,25%. Os salários dos servidores que ganham menor salário estão, inclusive, ganhando menos do que o salário mínimo desde janeiro. O salário desses servidores, que são serventes escolares, higienizadoras, os vigias, os agentes de manutenção, vigilância e limpeza, que são pedreiro, carpinteiro, esse pessoal está ganhando menos que o salário mínimo desde janeiro, por conta de não ter o repasse dos 10,25% de inflação no ano passado. O ano passado, vocês acompanharam que o município reajustou o salário dos comissionados 2 vezes. E o salário dos demais servidores não teve sequer o repasse da inflação. Este ano a inflação deu 4,36%. Então ele deveria passar de inflação, não tem nada de ganho real, 14,61%. O governo quer repassar 4,36%. Isso vai deixar os salários desse menor salário com 1.320, ou seja, apenas o salário mínimo. Quando chegar em janeiro, de novo, de janeiro a abril, eles vão ficar abaixo do salário mínimo porque não tem o repasse da inflação. A enfermagem, que tem hoje um piso nacional aprovado no Congresso e no Senado, com esse ano 7 bilhões e 300 milhões apenas para pagamento do salário dos profissionais da saúde em 2023, como o prefeito não repassa o 14,61, os nossos profissionais da enfermagem vão ficar com salário abaixo do piso nacional. Se ele passasse a inflação, ficaria R$ 5,00 o enfermeiro abaixo do piso. Então, o prefeito vai descumprir o piso da enfermagem por não repassar a inflação. E tem um outro ponto muito agravante, porque nós temos na educação, a gente tem o plano de carreira.
É muito importante explicar isso, que a TV possa passar isso para as pessoas. No plano de carreira nós temos o que é salário, o que é piso. Piso é piso. E entre o piso e o teto tem uma diferença. Ninguém pode ganhar mais do que o teto. Qual é o teto? O salário do prefeito. Nenhum servidor ou servidora pode ganhar mais do que o salário do prefeito. Agora, nenhum servidor ou servidora pode ganhar menos que os pisos. Então, hoje nós temos um piso da educação, nós temos um piso salarial da enfermagem, nós temos um piso salarial dos agentes comunitários de endemias, que são leis nacionais. E isso é piso. Piso é o mínimo que se ganha e depois tem a carreira. O município está juntando tudo. Por exemplo, do professor, hoje o secretário da Fazenda fala que o professor ganha... não tem professor que ganha menos do que R$6.000. Agora, são professores que estão em final de carreira e que têm a carreira. Na carreira tem as vantagens que são da carreira, porque nenhum servidor público tem fundo de garantia. Nós não temos FGTS. Como nós não temos FGTS, nós temos a vantagem dos anos que a gente trabalha, que são os nossos triênios, o nosso merecimento, e para o magistério a regência de classe, que são aqueles professores que trabalham. E o governo não considera salário, porque para os professores que aposentam, eles perdem essa regência de classe. Então, o salário é o salário base e é disso que nós estamos falando. O piso nacional do magistério coloca que é hoje R$ 4.420 para professor de magistério, nível médio. E aí a carreira diz o quê? Você sabe o quanto é difícil estudar. Fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado. E nós, na rede, aliás, muitos servidores e servidoras nossas são pós-graduados, são mestres, são doutores e doutoras em várias áreas. E na educação, uma grande maioria tem essas formações. E aí nós temos a formação. De um nível para o outro, o professor que tem só magistério nível médio ganha esse piso nacional e depois tem 10% para incentivar a estudar. O que o governo quer fazer? Ele está pegando essa lei federal, que é financiamento da educação Fundeb, e está reduzindo o percentual. Que hoje o professor 1 ele tem um valor, o professor 2 é 10% a mais, o 3 é 10% a mais do que o 2. Então, o 3 para o 1 dá uma diferença de 20%. O governo está achatando para 5%. Só para a gente encerrar, só para a população também ficar atenta. Amanhã a paralisação funciona de que horas a que horas? Qual é o termo de adesão? Como é que vocês já estão atendendo essa adesão, falar a verdade? A gente espera que a adesão seja 100%, porque a decisão é da Assembleia. A Assembleia, por unanimidade, rejeitou a proposta que a gente pegou na Câmara, porque nem isso o prefeito nos encaminhou, rejeitou por unanimidade, tomou a decisão por unanimidade de fazer um dia de paralisação, e a paralisação ela só vai ficar funcionando o serviço que é de urgência e emergência, que são as UPAs. Porque quem tem consulta marcada vai remarcar. Eu sei do incômodo que faz para a população, mas a população precisa, nesse momento, entender. É importante o servidor, não é? Que atende, a creche é importante, a escola, a unidade de saúde, a diretoria de trânsito. Então, o prefeito tem que reconhecer isso. Então, a nossa intenção é que 100% das unidades de saúde, das escolas, das creches, da diretoria de trânsito, das autarquias estejam fechadas amanhã. Nós vamos estar trabalhando, sim, mas o nosso local de trabalho amanhã é no Paço Municipal. Então, você aí que precisa dos serviços municipais de Criciúma, fique atento, porque alguns servidores podem estar parando. A gente não sabe o tamanho dessa adesão, isso deve ser estudado ao longo do dia de hoje, né? A paralisação foi aceita na reunião de ontem à noite, né? Mas estamos aí esperando essa movimentação. E amanhã, 1h15 da tarde, eu venho e trago esses detalhes para você. Mas é bom ficar atento, principalmente o pessoal que vai ao posto de saúde, tem algum tipo de ação marcada para órgãos da prefeitura, se os servidores realmente vão estar lá trabalhando. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Daqui a pouco, às 2h da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, para você e sua família acompanharem. Tem a Hora da Graça, às 4h da tarde. Antes eu chego com mais uma edição do Boletim Primavera, atualizando as informações do dia para você. Ou volto a qualquer momento com mais informações dentro da nossa programação. Um grande abraço, fique com Deus, até amanhã, tchau!